A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Hoje é o nosso último comentário a respeito do livro de Josué. Hoje nós estamos no nosso 71º dia da nossa leitura anual da Bíblia e eu gostaria de fazer um rápido comentário a respeito do capítulo 23 e capítulo 24 de Josué. Esse é um período, essa é uma fase em que Josué está velho, ele está com 110 anos de idade e o período de paz, acabou o período de guerra, apesar de terem vários inimigos cananeus no meio deles, mas eles estavam conseguindo viver bem com os inimigos. E Josué, como um bom velhinho, né? O que o idoso, o velho, eles geralmente gostam de fazer? Gostam de contar histórias. Contar histórias e dar bons conselhos. Olha, não faça isso, ou então faça isso que vai dar certo. Então são situações em que o idoso ele gosta muito de conversar e Josué não era diferente. Ele chama os líderes para conversar, né? Ele chama várias pessoas e fala assim: olha, eu distribuí várias terras conforme Deus havia prometido. Então a distribuição foi feita. Agora, eu quero dar um conselho para vocês. Se esforcem, se esforcem para obedecer com fidelidade toda a Escritura, toda a palavra. A Escritura naquele tempo era diferente da nossa, lógico, porque naquele tempo só havia a Torá, que é a lei de Moisés, e mesmo assim ele incentivava em que as pessoas não desprezassem a lei do Senhor. Então esse era o conselho que ele dava. Por quê? Porque se vocês não desprezarem, vocês não vão se misturar com os povos pagãos que estão em Canaã. Seria mais ou menos como a orientação que é dada hoje, que a vida do cristão, a vida do crente, não pode ser misturada no sentido de prática da mesma cultura que o mundo. Eu digo prática desde que seja qualquer tipo de prática mundana, carnaval, essa Páscoa distorcida. Aliás, nós estamos na quaresma, né? A quaresma é um período assim de purificação, não é? E uma outra hora a gente vai conversar sobre a quaresma e já está chegando a Páscoa. Então, a comemoração de Páscoa, como o mundo comemora, com um monte de besteira, é se misturar com essa cultura pagã. Por isso que Josué estava falando assim, olha, leia o que está escrito na lei, não despreze nada, porque vocês não irão se misturar com as práticas do mundo, só dessa forma. Então, a cultura de vocês é uma cultura do reino, é uma cultura melhor do que a cultura do mundo. E se vocês cultuarem da forma como a cultura do mundo ela determina, ele fala assim: se vocês forem infiéis, isso vai gerar um levantamento do inimigo até vocês desaparecerem, porque entenda uma coisa, Deus ele não concorda com o pecado. A nossa cultura cristã não pode se misturar com a cultura que não é de Deus. Eu não estou falando que a gente não tem que estar no mundo, nós estamos no mundo. A Bíblia fala que nós somos sal da terra e luz do mundo, mas eu sou sal para salgar, eu não sou sal para permanecer insípido, sem sabor. Então, qual é a regra que não se misturem com as práticas pagãs, ok? Por isso que ele vai falar novamente, gente, a minha morte está próxima. Eu acho lindo e fantástico quando um idoso, sabendo que vai, logo, logo Deus vai colhê-lo, ele tem essa plena convicção: eu estou indo. E eu gostaria de deixar um conselho a vocês:
adorem ao Senhor. Que coisa especial, né? E Deus não vai abandonar vocês. Por outro lado, se vocês não abandonarem, se vocês não adorarem a Deus, certamente vocês serão rejeitados. Então, qual é o conselho de um idoso, do idoso Josué? Adorem ao Senhor. No capítulo 24, é necessariamente a despedida de Josué. Aí o cerco vai se fechando, Josué está se despedindo, gente. Que coisa tremenda é um idoso se despedindo da forma correta. Existem alguns idosos que ficam desesperados com medo da morte e tem outros que está tranquilo, está em paz. Não é? Quando, se Deus me permitir envelhecer e se tornar um idoso, eu também quero me despedir em paz, com toda a convicção de que estarei com o Senhor. Né? Que coisa especial. E Josué então aqui está morrendo. Aí ele chama os líderes, chama os conselheiros, chama os juízes, chama os oficiais para conversar. E ele vai contar uma história. Tudo que ele sabe é contar uma história. Olha, eu quero falar para vocês, eu imagino ele contando essa história, como está dito aqui no capítulo 24. Terá era pai de Abraão. Abraão é um homem que é um homem cheio de fé. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Isaac gerou Jacó e Esaú, e aí depois veio Moisés, e aí vocês saíram do Egito, vocês tiveram experiências tremendas, o mar se abriu, Josué contando, o mar se abriu, e aí lá no deserto vocês venceram os amorreus, lá no deserto apareceu um rei chamado Balaque, e contratou um falso profeta chamado Balaão, que foi amaldiçoar o povo de Israel, mas abençoou ao invés de amaldiçoar. E vocês chegaram até Jericó, e em Jericó vocês venceram todos os seus inimigos, vocês ganharam terra, vocês ganharam comida, vocês estão aqui agora na terra prometida. Meu conselho é especial, gente, esse aqui. O conselho de Josué para o povo é o mesmo conselho para nós. O conselho dele é: temam ao Senhor e adorem somente ao Senhor. Está diante de vocês vários deuses, vários deuses. Vocês podem adorar quem vocês quiserem. Eu e a minha casa serviremos somente ao Senhor. Que coisa especial. Ele fala, olha, eu dou um conselho para vocês. E o conselho do velho não é uma obrigação, mas um conselho. Vocês querem servir a Baal? Sirvam a Baal. Vocês querem servirem a Será ou a Sera? Sirvam a Sera. Vocês querem servir o que eles chamam de hoje, que é a Senhora? Sirvam a Senhora. Vocês querem servir a quem vocês quiserem. Agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós somos todos testemunhas que vocês querem servir ao Senhor. Então, tem um detalhe, vocês querem servir ao Senhor? Um último conselho, joguem todos os seus ídolos fora. Joguem todos os seus ídolos fora. Aí esse lindo trecho histórico de Josué, desde o capítulo 1 até o capítulo 24, coisa especialíssima. Ele se encerra com o povo de Israel dizendo: nós queremos servir ao Senhor. E o autor, ele vai dizer no final o seguinte, a mesma coisa que falou a respeito de Moisés. Lembra de Moisés? Moisés, servo do Senhor. E aqui também a mesma coisa, Josué, servo do Senhor. Talvez esse seja o maior título que a gente possa ter, servo do Senhor. Aí você pode olhar para o espelho e falar assim, Erivelton, servo do Senhor. Fala o seu nome e fala servo ou serva do Senhor. Esse é o principal título que nós temos. Então se encerra aqui o primeiro livro histórico chamado Josué. Amanhã estaremos falando de... Você gosta de violência? Tem gente que gosta de filme de violência, cenas de violência. O livro de Juízes, gente, no meu pensar,
é o livro mais violento que existe na Bíblia. Você imagine um rei cortando o polegar de 70 reis e obrigando os 70 reis a pegar as migalhas que caem da mesa. Ou um levita matando a mulher, esquartejando a mulher em 12 partes, produzindo uma guerra civil entre as tribos de Israel. É disso que Juízes fala. A gente se vê e Deus abençoe e até amanhã e tenha uma excelente leitura.